Olá, muito boa noite a todos os amigos do Mosaico. Hoje é terça-feira, 16 de Shevat 5780. E no programa de hoje você vai ver a comemoração de Tu B'Shvat na hebraica, entrevista com o empresário Marcos Arbeitman, exibição do longa Abe no MIS e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV e no oferecimento do nosso parceiro Hospital Albert Einstein, nós vamos aos clássicos. Comentários com ele, Rony Gotthilf. Fala, Ronão! No final do século XIX, foi escrito um livro com o nome esquisito de Os Protocolos dos Sábios de Sião, provavelmente de autoria da polícia secreta russa. Uma fantasia maldosa e antissemita que explicava, entre aspas, uma conspiração de judeus e da maçonaria para dominar o mundo. As consequências, especialmente para os judeus russos, foram massacres, assassinatos e estupros, destruição de propriedades e assim por diante. Uns 30 anos depois, em 1925, Adolf Hitler escreveu um livro vergonhoso, recalcado e carente de fatos, chamado Mein Kampf, em que ele culpava especialmente os judeus pela desgraça econômica e social em que se encontrava a Alemanha derrotada na Primeira Grande Guerra. Num período de apenas 30 anos, um povo de 12 milhões de pessoas, no máximo, foi acusado pela polícia do Czar de querer dominar um mundo de bilhões de pessoas. Hitler jogou nas costas dos seus 500 mil judeus alemães as mazelas de um país de 66 milhões de pessoas. E esqueceu, é claro, de mencionar que a Alemanha tinha provocado essa guerra. Assim como os russos e seus vizinhos, os alemães também compraram a mentira de que os judeus eram responsáveis por suas misérias. Tudo isso é história. Naquela época, foram necessários esses dois livros para provocar tragédias. Hoje nós temos a mídia de esquerda ou da extrema direita, e nos países árabes nós temos as mentiras e as barbaridades ensinadas desde o jardim de infância, que forjam o ódio de populações inteiras contra Israel e os judeus. Mas agora a mídia árabe se superou. Ela acusa os Estados Unidos e Israel de estarem juntos na criação do coronavírus para destruir a China e outros inimigos. É completamente maluco, mas é o que o diário saudita Al-Watan afirma. E diz mais, diz que o ébola, Zika, SARS, as gripes aviária e suína e a doença da vaca louca foram desenvolvidas pelos Estados Unidos. O diário sírio Al-Taura completa dizendo que o coronavírus é parte da guerra entre os Estados Unidos e China. Para quem não acompanha os problemas do Oriente Médio, é sempre bom lembrar que todos os países árabes são, com pequenas exceções, monarquias e ditaduras. Em outras palavras, só circulam as informações que interessam a quem está no poder e seus simpatizantes. A verdade é que a China não acusou os Estados Unidos também têm gente contaminada, ambos sofrem as consequências econômicas do coronavírus, mas para as mentiras da imprensa nada disso é importante. Importante é ridicularizar os Estados Unidos, cujo governo acabou de apresentar pela primeira vez um plano de paz para israelenses e palestinos que leva em consideração o bolso e os interesses dos cidadãos da região. Abba Eban, o mais famoso diplomata israelense, disse uma vez na ONU que os árabes nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Se vocês não acreditam, informem-se sobre o plano de paz americano. E parece que vamos assistir a esse filme mais uma vez. E como é que Israel entrou na história? É simples. A imprensa árabe, aspas, descobriu que não há contaminados pelo coronavírus até agora em Israel.
e afirma que a medicina israelense vai lucrar com essa desgraça. Em resumo, os judeus, sempre eles, devem estar por trás disso também. Este é só mais um capítulo na triste história das mentiras contra judeus e, mais recentemente, contra o Estado de Israel. O presidente da Maringá Turismo e grande parceiro do Mosaico, Marcos Arbeitmann, esteve aqui conosco contando um pouco mais sobre a sua história e suas experiências. Essa conversa que ele teve com a gente você confere logo depois dos comerciais. Você é de casa, não saia daí! Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Amigos do Mosaico, essa entrevista que nós vamos fazer hoje devia ter sido feita, na minha opinião, há muitos anos atrás, porque faz muito tempo que um dos primeiros colaboradores do Mosaico e um dos seus primeiros entusiastas, patrocinadores, apoia, aparece, dá conta do recado, e nós não tivemos o cuidado de trazê-lo aqui para contar um pouco da vida dele. Marcos Arbeitmann, ex-apresentador do nosso Nós nos Esportes, ex-chapa do meu pai, padrinho dele, amigo de todas as horas. Você tem uma história, porque eu vou fazer aqui um pequeno aposto. O Marcos é meio família, então eu sei alguns detalhes que as pessoas aí do outro lado da câmera não sabem. Você tem uma história muito interessante, dessas histórias que acabam virando livro. Como virou. Você não vem de uma família que tinha recursos, que tinha agência de turismo, que estava relacionada. Me conta um pouco. Rony, para mim, é um momento muito especial estar aqui. É emocionante. Eu acompanho o Mosaico há meio século. Eu nem tinha nascido, eu já era do Mosaico. E na rádio, Herr Franz, tinha gente que chamava ele de Chico. Eu tinha que falar com respeito, Herr Franz, mesmo porque Mário Covas, quando fui secretário, também chamava ele Seu Francisco. Então eu dizia Herr Franz. Herr Franz era uma figura que a vida judaica não conheceu outra, tanto que Mário Covas dizia, puxa, a comunidade tem mais de 1 milhão de pessoas. A gente vê o programa já é o mais antigo da televisão brasileira, e o Francisco, Herr Franz, ele mantinha o programa com todas as dificuldades. Era uma figura que onde ele entrasse, brilhava. E Dona Raquel, que a gente perdeu recentemente, infelizmente, era uma companheira maravilhosa, e todo ano, Herr Franz com Dona Raquel faziam uma viagem, e sempre era pela nossa empresa. Então, nosso emblema e nosso nome, o da Maringá, nunca deixou de estar. Por isso, ainda mais agora você é da família, porque a Berenice é minha prima direta de sangue mesmo, a Berê. O avô dela era meu avô, então nós estamos juntos. E eu estou muito feliz de ver que a luta que você e teus filhos estão tendo para manter, mais do que o programa, a imagem de Herr Franz.
Eu agradeço, Marcos, a generosidade, a gentileza. Eu queria que você contasse um pouco. Você contou que você está há mais tempo no Mosaico do que eu. Agora, o Mosaico pagava 60 minutos por hora, não é? Então, como é que você fez para ganhar a vida, Marcos? Então, eu, estudante de Direito, já trabalhava no esporte, gostava de esporte, jogava futebol no Maccabi, e o nosso vice-presidente lá era Davi Copenhagen. Herr Franz acompanhou essa história, porque sempre estivemos juntos, e eu fazia no rádio, nós nos esportes, que aí depois passou a ser um programa de televisão, mas é o mais antigo do Brasil, não sei se da América Latina, mas o senhor Davi Copenhagen nos incentivava muito a trabalhar, e uma hora ele pediu que eu ajudasse a formar a delegação que ia para Maccabi. Como? Era um garoto de 17 anos, fazendo a faculdade de Direito, aqui no Mackenzie. Então ele disse, você conhece tanta gente, cada 10 que a gente arrumar, a Alitalia vai dar uma passagem para o atleta. Então eu vou sair para vender passagens. Eu não sabia o que era isso. E não é que eu vendi 82 passagens? O senhor Davi, então, pegou e me deu uma das passagens. Você vai para Israel. Bom, e na volta ele me apresentou o senhor Diotalev, que era o diretor da Alitalia, e o diretor da Amazon Tour, que era uma agência de viagem. Esse rapaz sabe vender, mas eu já trabalhava na Marvatex. Não, você sai daí que eu estou fazendo a faculdade, e comecei a vender passagem. Aí eu vou contar uma pequena história. O senhor Davi vinha toda tarde, ele fez uma pequena loja de chocolates, que ficou o melhor chocolate do Brasil, um dos melhores do mundo, Copenhagen, David Copenhagen. Ele vinha da lojinha dele na Avenida Ipiranga e sentava lá na Avenida São João, onde eu tinha agência, e Herr Franz, seu Francisco Gottlieb, foi quem inaugurou a agência comigo. Na Avenida São João. Fotos, na Avenida São João. Pequena agência, trabalhava eu e mais um rapaz, que era nosso futuro diretor. E aí o senhor Davi perguntou, o que você vendeu hoje? Não vendemos nada, ninguém telefonou. Então vem amanhã na fábrica, Joaquim Antunes. Então fui lá, estava a Silvia, a filha dele, minha amiga até hoje, uma senhora maravilhosa. Ele falou, Silvia, tinha que vestir um avental branco, pega o passaporte da família inteira. E me veio com 12 passaportes, e assim, emite passagens para a Europa e para Israel. Bom, eu peguei aquilo e falei, meu Deus, eu tinha vendido o meu DKV, que já podia dirigir, já ia fazer 18, mas para pagar o primeiro aluguel da agência, que não sei por que eu fui cair nisso. E aí eu ia indo embora e disse, não, ô Marcos, quanto custa? Quanto custa? Senhor Davi, não tenho a menor ideia. Liga aí. Então liguei na Varig, tinha um funcionário lá, seu Hélio Schmidt, que é o amigo da filha dele, e ele me deu quanto custa, a dona Linda calculou e tal. Olha, era qualquer coisa como $19.200. Mas tinha que fazer o câmbio. Aí eu peguei tudo, eu vou fazer o recibo, eu não tinha recibos ainda. E ele, não, Silvia, faz o cheque. O que ele queria é me emprestar aquele dinheiro para eu poder viver e tocar. Por isso, na vida, Rony, eu procuro o seguinte, fazer como o senhor Davi Copenhagen. Se alguém te procura pedindo uma ajuda, se você pode, ajuda. Se você não pode, não atrapalha. E faça com que as outras pessoas tenham a oportunidade que a Divina Providência te mandou através de Davi Copenhagen. Tá bem, então esta é uma emulação de vida, por isso nós criamos há 21 anos a Amém, que atende crianças de rua, 4.152 crianças passaram por lá. Mário Covas, quando eu era secretário aqui, cedeu a área, que hoje é a Vila Olímpica Mário Covas, e estamos aceitando crianças para aprender informática, meninas para aprender corte e costura, etc, etc. Olha, eu vou parar porque eu sei como que é televisão. Marcos, eu vou aproveitar a deixa, porque eu vou ouvindo a tua história, vou ficando entusiasmado. Então eu tenho que dar uma puxada aqui no freio de mão para voltar e fazer a seguinte pergunta. Qual é o segredo para vender
Qual é o segredo de vender bem? Porque você definitivamente é um bom vendedor. Isso. O segredo quem me deu foi Antônio Hermílio de Moraes. Eu fui para o aeroporto um dia porque queria ir no enterro de uma pessoa que eu estimava muito, estimo até hoje, Adolfo Bloch. Portanto, a gente sabe até o dia. E eu digo, eu tenho uma pequena agência. Ah, você vem no meu avião, ele falou. Ele tinha um avião. E era pessoa tão boa, né? Antônio Hermílio de Moraes. Aí eu sentando, um garoto sentar perto do Antônio Hermílio, não é? É coisa de uns 40 anos atrás. Só ver quando morreu Adolfo Bloch. E aí eu digo para ele, olha, eu queria uma pergunta a fazer a você. Eu tenho 16 funcionários e quando chega dia 4, 5, eu tenho que pagar os salários, mas eu quase não durmo. Você está com 23 mil funcionários. Hoje ele tem 140 mil. Todo o grupo é nosso cliente, graças a Deus. Então ele diz assim, Marcos, nada resiste ao trabalho. Só isso. Nada resiste ao trabalho? E dali para frente eu não reclamei de mais nada. Saí para trabalhar. E trabalhar, quando você vai a um cliente, você está oferecendo um serviço sério, correto, que ele volta satisfeito, ele já é um cliente que vai multiplicar. É raríssimo você ver um anúncio da nossa empresa. Nós estamos aqui no Mosaico por tradição. Nós nem esperamos resultado. E traz resultado. É interessante, porque tem gente que fala, eu ouvi no Mosaico que você tem uma viagem para Israel. Ué, sempre eu tive. Eu tenho quase todo dia. A empresa nasceu praticamente de viagens a Israel e tivemos a empresa lá há 23 anos. E graças a Deus, eu tenho certeza que a divina providência nos ajudou bastante, mas foi trabalho. A empresa existe há 52 anos e hoje eu estava lá às 8h30 da manhã. E saí hoje um pouco mais cedo, pedi licença para vir gravar o programa Mosaico. Esse tempo que você nos concedeu para que a gente conhecesse você um pouco melhor, evidentemente impediu que você agitasse 50 outras coisas como você faz normalmente. Me fala um pouco dos teus planos. Os planos nós estamos amanhã cedo, às 11h30, tenho reunião com todos os diretores das 3 empresas, porque nós lançamos uma empresa de tecnologia, Lemontec, com a minha filha, graças a Deus de grande sucesso, uma empresa de eventos, que hoje faz eventos praticamente para todos os laboratórios, para lançamento de automóveis, etc., graças a Deus de grande sucesso, e vamos rever como foi 2019, o melhor ano da nossa história. Como vai ser 2020? Vai ser melhor que o 2019. Hoje a nossa empresa contratou 6 funcionários novos. Nós estamos entusiasmados com o futuro. E isto para nós vale demais, Rony, para saber. Você precisa confiar, precisa ter certeza que vai dar certo, porque se você pensa positivamente, dá certo. Se você pensar, isso não vai dar, pronto, não adianta nem tentar. Não vai dar mesmo. Mas se você diz vai dar, é porque vai dar mesmo. Bom, se a gente estava precisando de uma pequena lição de otimismo, de certeza de que tem muita coisa para ser feita e que a única coisa que a gente não deve fazer é ficar sentado reclamando, essa aula nós acabamos de ter com o nosso querido Marcos. Marcos, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Primeiro, você não faz ideia a alegria e a felicidade de estar aqui com o Rony, meu primo e filho do Herr Franz, porque este programa está no coração. E eu estou muito feliz e tenho certeza que a providência divina protege esse programa, porque tem um programa no ar há 50 anos, ou mais, um pouco mais. Não, isso é milagre. E eu acredito na divina providência. A minha filha teve muita dificuldade para ter o meu neto. Ela perdeu depois tivemos alguns anos atrás, ela perdeu no 7º mês, tivemos, infelizmente. E ficamos rezando a Deus para que nos desse essa oportunidade. E não é que a divina providência nos deu quadrigêmeos, 4 netinhos que passaram ontem o dia todo lá em casa e que renovam a nossa vida. Por isso, quando estivermos agora em Jerusalém,
E todos, e cada um de nós vai lá e põe um kvitale, põe um papelzinho para mandar a mensagem. Na saída, as mulheres ficam de um lado, os homens de outro. A minha mulher veio, a Beth, sou casado com a mesma mulher há 52 anos, isso é outro milagre. Bem, e eu respeito todos. Ela diz, o que você escreveu? Não, isso a gente não conta. Bom, mas eu sou também, você pode me contar. Falei, olha, eu escrevi assim, Gotinho. Você sabe o que é Gotinho? Só nós é que tratamos Deus assim. Ele é íntimo nosso. Não tenho nada para lhe pedir. Eu só vim para agradecer. Maravilha, Marcos. Muito obrigado por nos dar alguns minutos do seu tempo. Eu quero te dizer que eu fico emocionado de ter tido essa oportunidade de poder conversar com você e eu espero que eu possa encurtar a tua próxima visita. Rony, só quero um minuto teu para te dizer o seguinte. Quando encontro algum amigo e diz, eu não tenho tempo. Não é verdade. A única coisa que a gente tem é tempo. Se você já não tem tempo é porque você morreu. Deus o livre, então você tem tempo. E eu estou em 55 entidades. Só? Mas eu só tinha 53. Aí, há uns 8 meses atrás, vieram 2 diretores do Hospital Hadassah de Jerusalém. Olha, nós precisamos fazer aqui um lançamento assim, de um tratamento, etc., de Alzheimer e Parkinson. E precisava fazer aqui uma festa e tal, e queríamos que você entrasse no nosso conselho, etc., etc. Eu falei, mas eu já estou em 53. Não, vamos fazer. E eles trouxeram um professor e uma professora de Alzheimer e de Parkinson, e você sabe, Sim. Você estava lá. Sim. Então, o que acontece? Estão desenvolvendo um programa, já num programa de cura dessas duas coisas. E há uns 4, 5 meses atrás, me liga seu Vladimir, diz assim, Marcos, lembra de mim? Claro que eu lembro. Enfim, eu não lembrava, mas eu não vou ofender a pessoa. Então, quando você foi secretário, eu estou agora no Museu de Arte Sacra na presidência. E você atendeu a Mari, que ela era presidente, precisava reformar aqui. O Museu de Arte Sacra é um dos melhores da América Latina na Avenida Tiradentes. Eu digo, bom, e por que você é comigo? Você lembra na época que você era secretário, você arrumou uma verba com o Mário Covas e a gente reformou. Agora passaram 20 anos e está precisando o telhado e não sei o quê. E o que você quer? Eu quero que você seja diretor. Espera, querido, Museu de Arte Sacra, eu sou judeu. Eu sou de religião judaica. Sabe o que ele me respondeu? Rony, ele assim, e Jesus não era? Claro que era. O que eu respondi? Pode pôr meu nome. Pode pôr meu nome. Se você passar na Avenida Tiradentes, estão reformando lá, nós ajudamos, conseguimos de 2 empresas as tintas, e está arrumando teto, e eu agora estou no Museu de Arte Sacra. Completou 55, agora não dá mais. Vai ter que dar para uma outra entrevista. Marcos, muito obrigado. Isso sim. O Mosaico volta já já. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. No último dia 3, a CIP realizou uma exibição seguida de um debate sobre o filme Abe, no Museu da Imagem e do Som, o MIS. O filme conta a história de um menino de 12 anos que busca sua identidade em meio a conflitos de uma família metade palestina e metade israelense. Olha só que legal o evento. Hoje o Mosaico está no Museu da Imagem e do Som em São Paulo para assistir ao cine-debate do longa-metragem Abe. Após a exibição, nós teremos um debate com o rabino Michel da CIP e com o jornalista Jaime Spitzkowski. Vamos conferir. Food. Some kids at school like computers, cars, selfies, toys. I enjoy simple, ordinary things in life, like food. You are a Jew.
from your mother. He is a Muslim because of his father. I'm sorry, is atheism matrilineal or patrilineal? My name is Abraham Solomon Odeh. Nós vivemos num momento no qual a intolerância e o isolacionismo eles estão muito presentes. De que forma o filme contribui para essa discussão? O Abi, o personagem principal desse filme, é justamente aquele que cria a ponte entre os diálogos mais fanáticos, dizendo que justamente entre um extremo e outro sempre existe uma possibilidade intermediária, sempre existe a possibilidade da mistura de elementos, o que cada um tem de melhor na sua cultura para fazer com que a gente avance no sentido de uma sociedade melhor, uma sociedade de compreensão. O mundo que se desenha no século XXI é um mundo cada vez mais complexo. A gente vive um momento delicado porque muita gente quer fazer voltar a história e restabelecer a ideia de apenas dois campos. E esse mundo do século XXI, ele é mais complexo, ele traz uma série de desafios que as visões do século XX talvez não respondam mais. E os jovens é que nascem e crescem nesse novo mundo e, portanto, eles têm a possibilidade de enxergar a partir de uma perspectiva bastante diferente das gerações anteriores que cresceram no mundo maniqueísta, no mundo de praticamente apenas dois campos. O filme é uma metáfora muito bonita sobre a necessidade do diálogo. Justamente essa ideia da polarização, quando esquerda e direita buscam justamente dinamitar o centro do espectro político, quando o centro é aquele setor que defende e quer o diálogo. É difícil? É. Mas não tem outro jeito. Quer dizer, é um tema muito importante para ser discutido, principalmente nos tempos atuais. A gente tem que combater o preconceito em geral. Claro que o MIS, em associação com a CIP, né, estão imbuídos desse objetivo. A importância de ser um jovem, aquele que porta a mensagem de esperança, é enorme, porque diz para nós que, embora os seus pais, os seus avós possam vir com narrativas carregadas de muito ressentimento, de muito preconceito, de muito ódio, é justamente na nova geração que existe a oportunidade de superar esse ódio e transformar esse desafio num desafio de aproximação, de diálogo e de paz. E nós chegamos ao fim do Cine Debate promovido pelo Ministério da Cidadania e a Congregação Israelita Paulista. Nós voltamos para o estúdio. Você de casa, não se esqueça de compartilhar nossos conteúdos no Facebook e também se inscrever em nosso canal no YouTube. Aparecemos como Mosaico na TV em ambas as redes sociais. E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 18h27. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico dessa semana já fica por aqui, foi rápido. Até semana que vem. Shalom, Leitraot. Tchau, tchau.